Crachá na Mesa, um podcast sobre o mundo corporativo depois das 18. Oi, gente, bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio de Crachá na Mesa. Eu sou a Bea, eu não tô sozinha e eu tô com duas pessoas, não tô só com a minha super dupla aqui hoje. A gente tem uma convidada também, gente, dobradinha de convidadas aqui. Dá um oi aí, Nana. Ai, gente, vai ser tudo esse episódio. A gente já teve uma convidada maravilhosa na semana passada. E essa semana a gente tem mais uma. Eu não sei nem como é que a gente lida com, tanta gente maravilhosa passando por aqui. E aí eu queria apresentar minha querida pupila, colega de trabalho, amiga Thali. Thali, seja bem-vinda. Queria que você se apresentasse aqui para o pessoal que está ouvindo a gente. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Bia. Muito obrigada, Aninha. Eu quero, primeiro de tudo, agradecer o convite. Eu fiquei muito honrada. Eu falei, meu Deus, que tarefa de gente grande vir falar aqui tanta coisa importante. Então, quero agradecer o convite. Quero parabenizar a coragem de vocês de falar sobre coisas pra gente grande, né? Num cenário tão importante pra gente. Muito prazer pra quem me ouve. E pra quem não me ouve ainda, eu sou a Thalita Azevedo, tenho 26 anos, sou de Campinas, mas trabalho em São Paulo e moro no Rio de Janeiro. Publicitária, curiosa, tagarela e bastantes outras coisas que eu acho que a gente vai falar um pouquinho hoje nesse episódio. Sim, perfeita. Para a gente começar aqui, acho que é importante trazer um pouco de contexto também sobre como a gente se conheceu. Acho que a gente pode começar assim. Como que você começou na publicidade até a gente se conhecer? Essa é uma história engraçada, porque eu sou uma pessoa que eu tenho um costume muito grande do que eu chamo de revisitar, né? Revisitar as minhas ideias, revisitar as minhas possibilidades. Eu faço uma revisão de palavras, assim, na minha cabeça, muito constante. Então, eu sempre estou tentando aprender uma palavra, porque aquilo para mim significa que eu tenho agora novos significados. Então, eu estou sempre nesse movimento de ir e vir para começar algo. E aí, a primeira vez que eu viajei sozinha, eu tinha 8 anos de idade, né? Porque eu falei, como é que é, né? Descobri a palavra viagem, eu falei, quero testar. Fui para Minas Gerais. Eu lembro que na época, acho que, não sei, porque agora eu tô com 26 anos, já tá na minha fase de falar, não sei se é da época de todo mundo, mas tinha aquelas cartinhas, né? Aquela fase daquelas cartinhas de autorização para você viajar, quando era menor, né? E aí eu falei, vou para Minas Gerais, quero visitar o meu avô. Eu tava em Campinas. Falei, gente, eu preciso disso e disso. Gente, no caso, eram os meus pais. E aí o meu pai assinou a carta e tal. Eu fui pra Minas Gerais. Ele falou, funciona da seguinte forma. Vou te deixar na frente do ônibus. Você entra no ônibus, desce do ônibus. Seu avô vai estar lá e aí você tá tudo certo. Não desça do ônibus. E pra mim, e acredito pra algumas pessoas que vão estar ouvindo esse episódio já vai puxar um sorrisinho, falar não faça isso é completamente a ideia de por favor, faça pra descobrir por que não era pra fazer. E aí eu falei, vou descer do ônibus, porque eu vou ver como é que eu faço gestão de tempo. Gente, hoje eu olho pra essa história e eu olho pra uma criança de 8 anos e eu falo, meu Deus do céu. E aí desci do ônibus, porque eu queria entender mesmo como que funcionava, como é que o motorista, né, calculava o tempo, como é que eu faria tudo que eu precisava e tal. E aí fui pra Minas Gerais, e aí nesse meio da história, o meu pai foi me encontrar, e ele falou, você quer voltar comigo pra Campinas? Eu falei, não, eu acredito que eu vou ficar mais uma semana aqui, e aí eu te encontro em Campinas. E o meu pai, gente, eu acho ótima essa história, que ele falou, tá bom, e voltou. E é engraçado, porque essa ideia de liderança, a gente sempre acha que é alguma coisa que vai ser criada em você, e eu falo, gente, com 8 anos de idade, eu tinha na minha cabeça termos como gestão de tempo. Então, autonomia, né? Organização, porque como eu sou filha única, né? Eu já ia perguntar isso. Você é filha única, então? Eu sou filha única, e aí eu acho que eu vou chegar onde a publicidade entra, né? Como essa resolução, né? De novos caminhos. Mas eu sou filha única, então eu precisava fazer esses acessos, né? Então eu precisava ir no mercado, fazer meu almoço quando eu voltava da escola, eu precisava encontrar os familiares, então eu precisava fazer essa movimentação. E tinha pais que trabalhavam, né? Então desde muito cedo, como eu era filha única, então não tinha muito pra onde correr, senão encarar isso. Então viajei.
você ou você, né? Ou eu fazia, ou eu não ia descobrir como ia fazer, porque as pessoas à minha volta não sabiam também como é que a gente ia lidar com aquilo. Então, depois que eu fui pra Minas Gerais, atravessei um estado, né? Eu falei, beleza, gostei, então é isso. E aí, com 14 anos, lançou aquela novela da Flores Bela. Vocês lembram disso? Sim! Sim. Não tenho nada e tenho tudo. Sou rica e sou, e pobre em ouro. Amo. Meu Deus do céu, ainda lembra a letra. Gente, eu sou ascendente em aquário, né? Então ela já era meio revolucionária. Falei, gosto dela. E aí, na época, lançaram um tênis. Uau, eu queria ser... Flores Bela. Ai, eu lembro. Exatamente. Eu queria ser a Flores Bela negra. Não tem quem me tirasse isso da minha cabeça. Aí, virei pros meus pais e falei, gente, quero o All-Star da Flores Bela. E aí, meus pais viraram pra mim e falaram, tá bom, compra. E aí eu falei, tá bom, cadê o dinheiro? E aí eu lembro até hoje, meu pai falou, inventa. E aí eu olhei pra cara dele e falei, não esperava. E aí eu falei, o que eu vou fazer, né? Em zonas de periferia, tem muito aquela ideia da sua vizinha, que é dona da padaria, do tio, que é dono do mercadinho. Então, na época, na minha sala, o irmão de uma amiga era dono de uma pizzaria. Aí eu falei pra ela, Mônica, o negócio é o seguinte, quero comprar o tênis da Flores Bela, eu lembro até hoje, eu acho que era R$89. E na época era muito dinheiro. R$89. R$89. Dá pra trabalhar lá na pizzaria? E aí ela falou, dá. E aí eu lembro que na pizzaria, pra mim, hoje, foi um dos meus melhores empregos, porque era R$40 a noite, né, que eu trabalhava. Nossa, mas pagava bem até. Mas você tinha toda a pizza e refrigerante que você conseguisse comer e beber. Sim. E aí, 14 anos. Hoje eu acho, claro, essa situação, por mais que eu esteja trazendo num tom mais de humor, claro, essa situação é extremamente problemática e tudo mais, mas eu acho que eu preciso contar ela pra defender um pouco da onde eu surjo, né? Essa figura da publicitária. E aí, fui trabalhar na pizzaria, juntei dinheiro, comprei o tênis. E aí, na minha cabeça, ali eu também já tava entendendo um pouco como era organizar demandas, porque, gente, trabalhar numa pizzaria num sábado à noite molda caráteres. Então, assim... Meu primeiro emprego, Thali, foi numa pizzaria também. Numa praça de alimentação de shopping. Verdade. Meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Antes eu fiz vários bicos de buffet. Aqueles outros lugares de trabalho infantil. Buffet, restaurantezinho. Aí o primeiro foi no shopping. Então, assim, gente, as pessoas comem muita pizza. Clássico. Exatamente. O meu primeiro de todos foi trabalhando num rodízio de espetinho. É verdade. Era um restaurante e eu fui porque... E olha que engraçado, Thali. Eu fui porque eu ia viajar e eu queria comprar uma Havaianas para levar na minha viagem. Só que a Havaianas que eu queria foi numa época também, galera, que eles tinham lançado as Havaianas que eram metalizadas. E tinha os pins pra colocar, caro, né? Tinha os pins, que nem agora tem a Crocs com as coisinhas que você pendura. Sim. Na minha época, 20 anos atrás, era a Havaianas com os pinzinhos. E era muito caro, e eu queria. E aí, a Marina, inclusive, que estava participando do episódio passado, olha só pra vocês verem como isso é antigo. Era um trabalho infantil também, gente. A gente tinha 14 anos também, 14 anos. E a Má já trabalhava, e numa noite ela não ia poder trabalhar no rodízio de espetinho, porque ela ia trabalhar fazendo um show, porque ela já era música naquela época. E aí eu fui cobrir ela no rodízio de espetinho e foi assim, insano, porque você tem que anotar quantos espetinhos cada um comeu e qual foi o sabor, e as pessoas ficando putas porque você não tá levando o sabor certo do espetinho na mesa delas. Sim, molda muito uma coisa caráter. que eu tô pensando aqui, eu não, nos lugares que eu frequento hoje em dia, eu não tenho visto jovens, crianças, pré-adolescentes trabalhando. Vocês têm visto ainda? Em restaurante? Não. Em bar? Eu tenho um ponto sobre isso, porque quando eu era a criança que trabalhava, eu trabalhei muito em zonas periféricas, né? Então, hoje, nessa movimentação social e de hábitos e tudo mais, eu tô muito nas zonas centrais. Nesses espaços, eu não vejo pessoas, crianças, mas aí eu tenho um outro recorte que eu também não vejo pessoas que se parecem comigo agora. Então, assim, é sempre
ainda existe uma semelhança, por mais que eu tenha hoje, né, 26 anos, eu vejo outras Thalitas de 26 anos fazendo esse trabalho que eu fiz também quando eu tinha 14, sabe? Eu pensei sobre isso, assim, acho que o fato da gente vir de cidades que não fazem, assim, são cidades até que grandes, né, mas elas não são cidades, polos metropolitanos como São Paulo, né, a gente tá falando de Santos, de Campinas, acho que isso acaba sendo um pouco mais comum nessas cidades menores do que nesses grandes polos onde a gente vive hoje. Eu também acredito. E até falando um pouco sobre, por isso, né, das palavras repertório, o que a gente acha que é possível, né? Então, numa cidade tão pequena, proporcionalmente as oportunidades tendem a ser também. Naquela época, né? Então, aí fui trabalhar na pizzaria, falei, olha, consigo fazer isso. Foi o meu primeiro desligamento também, gente, porque eu comia muito, então eu dava muito prejuízo. Não. Mudaram a regra, antes era pode comer a pizza que quiser, depois da Thalita ficou limitado a 2 pedaços por turno. Era completamente muito pertinente aquele desligamento. Então, hoje até usar outros termos, né, o EBITDA da empresa já não virava naquele positivo, então eles me desligaram. E aí foi aos 14 anos, né, e aí depois eu fiz todo aquele processo muito clichê, digamos assim, de qualquer jovem negro de periferia que decide entrar no mercado de trabalho, porque eu fui menor aprendiz, trabalhei em shopping muitos anos, trabalhei em shopping até o meu primeiro ano de faculdade, mas nesse meio termo, né, aos 17, eu falei, é aquele momento, né, da término do ensino médio. Ou vai ou racha, né? E aí eu falei, eu vou fazer o quê? Porque eu não tinha noção de como você entrava na faculdade. Eu não tinha esse conhecimento. Uhum. Ou as minhas amigas tinham engravidado, ou as minhas amigas tinham voltado pra casa. Falei, eu vou fazer o quê aqui? E aí, com 17, eu tive um outro desligamento numa loja de shopping. E eu fui desligada, eu lembro que eu tinha R$500. Falei, o que eu vou fazer aqui? Eu falei, aqui eu não vou conseguir descobrir as palavras que eu preciso. Vou pra São Paulo. Vim pra São Paulo, fui trabalhar em shopping, né? Eu falei, eu não tenho formação acadêmica, eu não tenho um currículo, não tenho nome, eu não tenho nada. Mas eu sei falar. Gosto muito de falar, gosto muito de conhecer pessoas, eu preciso de dinheiro. Fui trabalhar em shopping, trabalhei 1 ano, e aí nesse meio tempo, por muitos acasos, fui trabalhar no shopping em Higienópolis, morei naquela região, nos quartos daqueles pensionatos, que foi uma experiência muito engraçada, só que nesse meio tempo, andando, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de andar, eu gosto muito de olhar as coisas, e aí eu descobri a Cracolândia. Menina, você foi parar na Cracolândia? Eu tava um dia andando e aí eu vi um rapaz, assim, dono de um restaurante, agredindo uma mulher. E aí, de novo, né, eu falei, tá acontecendo alguma coisa aqui e tal. Eu falei, o que tá acontecendo? Ele, ela quer comer e tal, mas ela não tem dinheiro, ela não vai comer e não sei o quê. E aí foi a primeira vez que eu falei, aqui o dinheiro pode mudar a situação. E eu falei, não, ela vai comer sim. E aí eu entrei, eu falei, você vai entrar comigo, o que você quer comer e tudo mais. E aí a gente comeu, eu sentei na calçada com ela. E aí eu soube um pouco da história dela e tudo mais. E aí, pra mim, me pegou muito, porque por mais acasos do destino, todas as mulheres que foram de alguma forma silenciadas, que eu parava pra escutar, elas me traziam que o grande sonho delas era ser publicitária. E isso me pegou muito, porque eu olhava e elas se pareciam muito comigo. Isso mexeu muito comigo, a imagem dessa mulher. E aí voltei pra Campinas, falei, vou ser jornalista, preciso contar a história de outras pessoas, preciso e desenhar um espaço que essas pessoas possam falar. Aí eu volto pra Campinas, presto vestibular, voltei como vendedora, né, também. Aí fui passando, eu passei na Federal em 3º lugar, peguei bolsa integral na PUC. E falei, tudo certo, minha vida mudou aqui, né? Peguei a nota do Enem, falei, quais são as melhores faculdades que eu conheço aqui em comunicação? Cheguei na faculdade e falei pra minha mãe, eu preciso disso, só me acompanha. E ela falou, eu vou, mas eu não vou assinar nada. Eu falei, beleza, eu vou. E aí eu tinha 20 anos. Eu ia fazer relações internacionais. A secretária olhou pra mim e falou assim, você tem uma cara de publicitária? Eu falei, de novo essa história? Eu olhei pra cara dela, aí eu falei, quer saber? Então tá bom. Eu juro pra vocês, gente, a minha história não é nada assim, nasci, falei, você é publicitária. Não, grandes movimentos da minha vida foi quando eu perdi a paciência, quando eu desisti de lutar contra. Eu falei, então tá bom. Assinei o contrato. Eram 5 anos, fui bolsista do ProUni, mas a minha faculdade não tinha 100% mais. E aí, minha mãe falou, boa sorte. 5 anos, durante 3 anos da faculdade, eu trabalhei em shopping, trabalhei como estagiária, fiz muito freela em bar, restaurante e paguei. E aí, no meio da faculdade, eu falei, do jeito que tá, a coisa não vai pra frente, assim, no movimento que eu quero. Preciso movimentar de novo. O que eu vou fazer? Aonde que tá o dinheiro
no Brasil? Na Faria Lima. Quem são as pessoas que estão lá? E aí eu acho que a gente entra muito em como eu e a Aninha, a gente se conheceu, que é quando eu decido falar, ó, agora eu preciso dar um salto, porque nesse tempo eu acho que a gente tá muito no marasmo. As coisas não estão na velocidade que eu quero. Exatamente. E aí a gente se conheceu, né, Aninha? Foi. A Thali chegou pra mim como uma indicação. Eu tava procurando alguém, assim, pra fazer um freela pra mim, nessa loucura de vida publicitária. E na hora que eu conheci a Thali, assim, foi, tipo, deu um clique, porque eu me vi muito na história dela e nessa vontade de, tipo, cara, eu não quero perder tempo, entendeu? Eu tô aqui falando com você. E enquanto eu entrevistava ela ainda estava trabalhando e fazendo outras coisas ao mesmo tempo. O que pra qualquer outra pessoa que tá entrevistando alguém, isso poderia ser um problema, né? Tipo, porra, a pessoa tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas eu olhei aquilo e falei, ela é agilizada. É o tipo de pessoa que eu preciso pra fazer o negócio acontecer, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu falei, cara, ela é muito boa pra eu pegar um freela de 2 semanas, entendeu? Eu não quero pegar você por 2 semanas, eu quero colocar você aqui dentro e, tipo, você ter uma vaga e você, sabe, deslanchar daqui. E aí eu lembro que eu falei pra Thali, cara, eu gostei muito de você e não vai rolar agora, mas eu vou ligar pra você de novo e você vai trabalhar aqui. E aí a gente ficou em contato e, cara, na primeira oportunidade que alguém falou assim, tem alguém? Eu falei, cara, eu tenho. E se você não contratar, você é louco. Eu só não contratei porque eu não tenho a vaga de contratação. Mas essa menina aqui, eu vou levar, vou botar debaixo do braço e eu vou levar. E aí a Thali foi trabalhar comigo, onde você trabalha até hoje, né, Thali? Foi muito isso. E é engraçado, gente, porque no paralelo, né, é engraçado ver a Aninha falando, porque assim, não foi, gente, algo tão tranquilo assim pra mim, que foi assim, entrego e confio. Não, que eu falei, cara, quando na minha cabeça veio a Faria Lima, eu tenho até hoje, quem me conhece, eu tenho uma luta contra o relógio que é muito grande. Então, assim, pra mim as coisas acontecem no dia seguinte. E aí todo esse processo, né, de gostei de você, mas ainda não existe a oportunidade. Eu venho de uma narrativa que eu preciso dar um jeito de criar uma oportunidade. Ela precisa aparecer, não dá pra esperar. Eu fiquei nesse desespero e tal. E aí, como a vida é muito sábia, né? Porque na época, eu olhei uma vaga de júnior. E aí, eu tinha uma líder próxima a mim. E falei, mas eu não sei tudo mais, se eu consigo e tal. E aí, ela falou, não, eu te vejo como júnior e tudo mais. E aí, eu recebi um telefonema, porque a vaga de júnior, eu não fui convidada a prestar entrevista, nem conhecer. Mas eu recebi um telefonema por uma vaga de pleno. E aí, eu olhei, porque foi a primeira vez que eu recebi algo maior do que eu esperava. Mais, exatamente. Né? Que alguém reconhece o valor em você, né? Exatamente. E é que eu não reconhecia. E aí eu falei, é isso. E aí fui, e aí como pleno, e aí eu lembro que na época falaram, não, Thalita, né, é muita coisa e tudo mais. Falei, gente, vambora. E aí era o terceiro... Não, você já tem, né, gente? Eu penso muito assim, que nem você, né? Se a gente não se joga nessas oportunidades que aparecem pra gente, por mais que elas se mostrem muito grandiosas ou além daquilo que a gente dá conta, eu sempre penso que assim, tipo, não, eu já tenho. Então, vamos tentar. Se der errado, beleza, a gente volta pra onde a gente tava, né? E aí, nessa jornada toda, né, Thali? Tipo, você já tá trabalhando nessa empresa, não sei se você quer falar o nome ou não, mas você já tá trabalhando lá, já faz 2 anos? Fez 2 anos. Gente, em 2 anos. Então, há 2 anos, você ainda tava numa posição onde você tava com medo de chegar num cargo como júnior, te oferecem um cargo pleno e 2 anos depois você é a mais jovem coordenadora de negócios dentro das empresas que eu conheço da Faria Lima. Olha isso! É isso, gente. Acreditar no nosso potencial. Ouvindo a sua história, assim, e várias coisas foram super me atravessando. E uma delas eu morei em Campinas, né, por bastante tempo. E tenho muitas amigas de lá. E muitas minhas amigas do Vida Nova, amigas, amo vocês. E eu vi, tipo, Vida Nova também é uma periferia lá de Campinas. E assim, gente, Campinas, pra quem não conhece, foi a última cidade do hemisfério sul a abolir a escravidão. Então, é muito emblemático a gente ouvir e, pra mim, conhecer e ter grandes amigas que eu admiro tanto, que são mulheres pretas, saindo desse lugar que é Campinas, que é um lugar hostil e complicado, e acessando lugares tão incríveis, assim. Então, ouvindo as suas histórias, eu fui lembrando das minhas amigas também, a minha amiga que tá embarcada na plataforma, a minha amiga que tá concluindo um mestrado super foda, e fico de, cara, que bom que
o que foi o passado de Campinas não deixou ir passado e é o presente ainda, mas não limitou quem vocês são hoje, né? O futuro delas, né? Exatamente. Se a gente tivesse esse papo há uns 3 meses atrás, eu abraçaria essa narrativa. Que, nossa, sou a coordenadora mais jovem, né, das empresas que eu conheço na Faria Lima, porque eu não tenho 1 ano de formada, né? Eu venho pra São Paulo, né, tenho essa virada, e aí, nesse meio tempo, tô prestes a me graduar, falo, cara, não tá dando, preciso me movimentar, aonde eu vou? E aí eu me mudo pro Rio de Janeiro. Quando eu vou pro Rio de Janeiro, em janeiro, eu me mudo, né, me mudo de estado, não conhecia nada, não conhecia ninguém, mas eu me mudo de estado, aí me torno coordenadora, e pra mim aquele era o momento, o auge do meu ano. Falei, cara, sou coordenadora, sou graduada, consegui, paguei 5 anos de faculdade, tô num lugar legal e tudo mais. E aí entra o plot twist, porque muito por acaso eu comecei a conhecer outras pessoas pretas do Rio de Janeiro. E aí vi que muitos deles eram artistas. Eu falei, como é que eles fazem, né? Quero entender essa outra profissão. E aí eu vi que quadros, né, numa galeria de arte, não custavam 3 salários mínimos, 5 salários mínimos. Tinha gente, né, colocando 80 mil por um quadro. E aí eu parei na minha terapeuta e falei, como que isso é possível? Que palavra é essa que eles sabem e eu não sei? E aí a gente chegou nesse denominador da ambição. Eu falei, por que eu nunca pensei que ser de fato, né, uma outlier seria colocar o meu intelecto por 80 mil reais? E aí isso foi um baque pra mim, porque quebrou toda essa narrativa do ascendi, eu sou coordenadora. Então, assim, cheguei no auge dos meus 25 anos, porque eu falei, nossa, não, agora eu virei estagiária dessa matéria chamada vida. E então eu acho legal, até fazendo um paralelo da minha formação individual, da minha visão de futuro, né? Eu nunca me cheguei nessa ideia de diversidade. Eu sempre procurei mudar um pouco algumas palavras que me dizem, porque quando você é mulher, quando você tem algum tipo de recorte, sempre vão colocar um cargo em você, né? Então, assim, você é uma mulher periférica, você é uma mulher negra, você é uma mulher jovem. Então, pra mim, era muito importante, sempre foi muito importante, mudar essas palavras. Então, assim, você é uma mulher agressiva. Não, eu sou uma mulher que impõe limites. Então, acho que a gente pode organizar melhor. Né? Assertiva. E aí, pra mim, a diversidade começou a me incomodar muito, porque eu falei, cara, na verdade, eu quero trabalhar com pluralidade. Então, não quero esse misto do diverso, porque eu não sou diversa. Se você vai, eu sou o nome do meu bairro é Jardim San Diego, e eu brincava, né, falava, venho da Califórnia e tudo mais. Mas lá tem muita gente parecida comigo. Todo mundo parece comigo fisicamente. Mas então eu quero ser plural. E aí eu começo a entender essa narrativa que ser só coordenadora, pra mim, já não era um cargo, mas que faria me trazer essa ideia. Então, se o dinheiro liberta, né? Como é que a gente vai olhar, então, para dinheiro de uma forma plural? E aí eu acho que é legal a gente pensar a partir disso, como é que se seguem os próximos passos também. E é aí que você começa a empreender também, né, Thali? Queria que você falasse um pouquinho desse seu novo passo e do que a gente pode esperar por aí. Eu volto e aí nasce a Ori, né? Acho que nesse meio tempo. Ori, pra quem não sabe, é uma palavra em Yorubá também, que representa muito essa ideia da consciência, né? E aí nada pra mim faria mais sentido do que dedicar, né, oferecer a minha intelectualidade a algo de consciência de modo a impactar a vida de outras pessoas, e aí não num cunho social, num cunho financeiro criativo. E então, eu abri a Ori, né, que tem 3 frentes, né, de 3 pilares de originalidade, rentabilidade e impacto social. Eu acho que é legal, porque a gente vai revisitar esse áudio daqui a algumas semanas, tratando de mim, né, daqui a algumas semanas, pra rir um pouco, né, que, olha, naquele dia e tal. Mas hoje o que eu acho legal trazer aqui é que, para mim, foi uma libertação quando eu não queria mais seguir um cargo de alguém, eu não queria mais contar uma história de alguém, eu não queria lutar uma luta contra alguém. Eu falei, cara, eu preciso desenhar, eu preciso pintar uma tela em branco. Se eu pintar uma tela em branco, como é que a narrativa
da minha perspectiva. Se eu não tentasse fazer o que alguém fez, né? Porque a gente fica nessa busca das referências, né? O que eu quero fazer? Então, na Seori, começo a me dedicar à escrita, né? Então, tô desenvolvendo um projeto de escrita de um livro, tô organizando um lançamento de uma revista no Rio de Janeiro. Gente, spoilers aqui. Então, tô organizando o lançamento de uma revista no Rio de Janeiro, a Ori tá nascendo, então... E aí eu comecei a ampliar, né? Muito, tentando entender até onde a gente consegue chegar, né? E trazer outras pessoas comigo nessa movimentação. Então, acho que até entender com vocês se eu respondi um pouco a pergunta. Respondeu super. E aí, feliz de você trazer todas essas novidades aqui pro nosso podcast e até coisas em primeira mão, assim, a gente ama receber essas novidades, mas principalmente o quanto que a gente consegue conectar isso com o próprio propósito da Pulsa, né? Que vem também desse lugar de, cara, o que a gente consegue fazer para mudar esses espaços que já existem? Como que eu consigo potencializar isso de uma perspectiva de pluralidade, como você trouxe aqui, né? E fazer com que, de fato, a gente consiga criar espaços que são seguros, são espaços que trazem consciência também, que acredito que é muito o que falta para as pessoas que estão liderando esses lugares onde o dinheiro existe. Então, é cutucar ali, né? Então, chegar para as pessoas e falar assim, oi, tudo bem? Tem uma verdade desconfortável para te trazer aqui. Mas, para além disso, o que a gente faz para mudar, né? Como você mesma comentou, a história não é passado, presente e futuro, mas ela vai se moldando o tempo inteiro. Então, eu vejo isso como uma grande responsabilidade que a gente carrega aqui dentro da Pulsa e que existe até como um ponto de conexão com o que você está fazendo na Ori. Quer complementar, B? Não, gente, amei aqui. Eu comentei, né, no último episódio, quando vem alguém, gente, eu fico travando diálogos na minha cabeça aqui, ouvindo as histórias e conectando com outras coisas. Thali, adorei receber você, adorei conhecer a sua história. É sempre muito bom e muito importante a gente ouvir outras trajetórias possíveis, como a gente foi identificando aqui vários pontos similares que a gente passou e cada uma, assim, ressignificando isso e trazendo isso com uma força diferente, impulsionando ao que a gente quer construir, o que a gente imagina para nossa vida profissional e pessoal também. Então, foi super legal. Super valeu por ter aceitado o nosso convite. Espero que a gente ainda se cruze muito mais vezes, desejando todo sucesso para a Ori e para todos os seus projetos. É isso. Obrigada, amore. A gente volta na semana que vem com mais um Crachá na Mesa. Beijo. Beijo, gente!